Olá, meninos e meninas. Boa noite. Vamos agora dar continuidade à nossa aula de fosfolipídios, parte 2. Na aula anterior, nós falamos sobre os lipídios, né, simples. E faltou falar agora das ceras. Olha aí a estrutura de uma cera, certo? A cera, certo, é um ácido graxo e um álcool em cadeia longa, tá certo? Olha aí, são ésteres derivados de ácido graxo associados a uma cadeia longa, tá ok? São as ceras. São as mais duras e quebradiças e por isso servem de fator de proteção dos vegetais. Cera da carnaubeira, cera das abelhas, né? Botei aqui para vocês verem, ó, a estrutura de uma cera. Tá aqui, ó, o grupo amina, certo? Que formam um derivado éster. De um lado, um ácido esterificado, um ácido graxo, e do outro lado, um álcool, certo? Que tem a função O, simplesmente. Cera da carnaúba, olha o tamanho da molécula, tá certo? Então essas estruturas são estruturas simples, tá certo? E que ajudam na estrutura da planta, dos animais, dos micro-organismos. Não são energéticos, são estruturais, né? E a carnaubeira aqui representada, a carnaubeira é uma planta que, segundo o pessoal que trabalha com isso, diz que a gente aproveita tudo, até as raízes da planta é aproveitado, né? Tá ok? Vamos em frente, tá? Então, vamos ver. A gente falou das ceras, tá certo? E vamos dar agora continuidade. Vamos começar a aprofundar. Falar dos triglicerídeos agora, ó. Falar dos triglicerídeos. Tá aqui. Triacilglicerídeos, triglicerídeos, tricilglicerídeos, tá? Tudo é a mesma coisa, tá certo? É uma molécula de álcool, glicerol, tá aqui a molécula de álcool, glicerol, associada a três ácidos graxos, certo? Associada a três ácidos graxos. Essa molécula eu só encontro armazenada, certo? Triacilglicerol, eu só encontro armazenada na membrana, no citoplasma das células, dos adipócitos. Quando a gente se alimenta, certo? De gordura, essa gordura é quebrada a ácidos graxos, são transportadas, tá? Principalmente através da linfa, tá? A albumina, tá certo? A albumina transporta e em seguida, quando chega nos adipócitos, né, nos adipócitos, ela entra e lá dentro vai um processo bioquímico de síntese, os ácidos graxos são associados ao glicerol. E aí eu tenho o triacilglicerídeo, tá? O triacilglicerol. Então essa molécula é a gordura armazenada no interior dos adipócitos, tá certo? Principal fonte de energia armazenada nos seres vivos, encontrada também, além dos adipócitos, no fígado e no músculo. Lá no fígado e no músculo é quebrada. A gente vai ver isso mais na frente, através dos processos de metabolização. Olha que coisa linda. Metabolização. Estamos chegando, estamos chegando. É, e aí elas são convertidas e armazenadas até serem necessário o seu uso. Quando é necessário o seu uso, ela é quebrada, esse triacilglicerol, liberando o glicerol e depois liberando os ácidos graxos que são levados pelas células. Perdão, são levadas por outras estruturas que a gente vai falar mais na frente. Tá certo? Essas estruturas triacilgliceróis são responsáveis pelo isolamento térmico dos seres vivos, né? Tecido adiposo, aonde tem tecido adiposo, isolamento térmico. E além disso, tá? Ele protege contra traumas mecânicos. Você vê aí aqueles lutadores de sumô bem grande, né? Que brigam, tacando a pança, empurrando um ao outro. Aí imaginou uma pancada daquela em cima de você? Rapaz, você vira papel na hora. Mas como eles são gordos, né? Muito tecido adiposo, muito triacilglicerídeos, isso absorve o choque, tá ok? Bom, uma outra coisa também interessante em relação a isso é que também isso aí é armazenado pelos animais, focas, leões marinhos, né? Então por isso que os tubarões, o tubarão ele tem uma preferência a se alimentar de leões marinhos, né? De focas, porque são ricos em gorduras. A orca, né? Que o pessoal chama de orca assassina, né? A baleia assassina, ela tem um comportamento, certo? Infelizmente, de brincar com a sua comida. Primeiro ela brinca, tonteia o bicho, bem muito, antes de matar o animal e comer.
Na realidade, ele esfacela o bicho todinho antes de comer todo ele. Enfim, isso tudo por conta da gordura que esse animal tem, tá certo? Bom, falando agora dos fosfolipídios. Quando a gente pensa em fosfolipídio, a gente já pensa em fosfolipídio de membrana. Aí eu tenho dois grupos interessantes. Os glicerofosfolipídios, opa, e os esfingofosfolipídios. E a gente tem que diferenciar esses dois. Olha aí, grupo dos fosfolipídios, 2. Glicerofosfolipídios e esfingofosfolipídios. Vamos lá. Os glicerofosfolipídios são os que estão em maior quantidade nas células, tá certo? Ele tem uma molécula de glicerol, tá aqui o glicerol, duas moléculas de ácido graxo associada a um fosfato e uma outra molécula que dá o nome para essa molécula. Por exemplo, se for aqui uma colina, então é fosfatidilcolina. Se for aqui uma serina, fosfatidilserina. Inositol, fosfatidilinositol. Essas moléculas estão inseridas na membrana da célula, tá? Ajudando a controlar o que entra e o que sai. Além disso, elas também têm outras funções, né, na célula. Ajudam nas respostas. Uma coisa que vocês vão ver lá na farmacologia, mais na frente, são as respostas secundárias, né? Um medicamento ele chega num receptor na célula e ativa uma via de fosfatase, tá certo? Aonde uma dessas moléculas, tá, vai ser clivada e dá início a toda uma cadeia de reações que podem gerar a atividade da célula, desde ativar o processo de transcrição celular a ativar o processo de apoptose. Por exemplo, fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio que é encontrado apenas do lado de dentro da membrana, quer dizer, no lado do citossol da célula. Olha aí, certo? Quando a célula passa por um problema muito grave, tem alguma lesão, certo? Esse fosfatidilcerina ele passa para o meio externo da membrana, passa para o lado da membrana externo, pelo processo de flip-flop. Lembra isso aí? Flip-flop, né? Ele passa de um lado ao outro da membrana. Perfeito. Quando ele faz isso, certo? Quando ele faz isso, e essa célula que tem a fosfatidilcerina é encontrada com esse no meio externo, ativa-se o processo de apoptose. Então, as células, né, os leucócitos, ativam o processo de apoptose pela via extrínseca. Olha que coisa linda, pessoal. Vocês vão ver isso em patologia. Via extrínseca. Tá vendo? Então, como bioquímica mexe com tudo, tá? Mexe com tudo. E a gente só tá vendo aqui um pedacinho dela, tá ok? Vamos em frente. Tem dúvidas? Pergunta pelo chat, tá certo? Pela Google Meet, tá ok? E dá um like aí no nosso vídeo, tá certo? Você agora YouTube, né? Vamos nós. Aqui, ó, fosfato e a outra molécula. Por um açúcar, eu tenho um glicolipídio. É uma associação de um carboidrato mais um lipídio. Olha que coisa linda, certo? Dentro desses grupos, nós temos três grandes moléculas: cerebrosídeos, gangliosídeos e sulfatídeos, certo? Cada um deles tem os seus efeitos, tem as suas características e alguns têm até processos patológicos quando aparecem, tá? Ó, os cerebrosídeos não possuem fosfato e sim um açúcar, simplesmente com grupos polares. São encontrados nas membranas dos neurônios, tá? E em algumas células musculares, tá ok? Gangliosídeo também é encontrado em neurônios, tá certo? Também é encontrado em neurônios, tá ok? Sulfatídeos é encontrado nos rins e no cerebelo, tá certo? Então vejam que cada um deles tem as suas características. A gente não vai entrar na descrição, mas saibam aonde são encontrados: cerebrosídeos, neurônios; gangliosídeos, neurônios e tecido muscular; sulfatídeos, encéfalo e nos rins, tá? Ah, em que célula, Eduardo? É espalhado, é bem dividido nessa região, tá certo? E como eu falei para vocês, a presença ou acúmulo de tipos desses glicolipídios pode gerar doenças, tipo doença de tal chance, que é o acúmulo de um tipo de glicosídeo M2, causa retardo mental, cegueira. Olha que coisa aí, tá?
Leucodistrofia metacrônica. Olha aí, é o acúmulo de sulfatídeo, causa retardo mental. Nervos são corados com crisio, causa retardo mental é o principal, tá? E aí vai. Fucosidose, degeneração do cérebro, tá certo? Vamos lá. E agora nós temos os esteroides. Esteroides, né, eles estão presentes na membrana das células. São moléculas, tá? O principal representante deles nas células é o colesterol. A função do colesterol na membrana das células é dar uma certa rigidez, dureza para a membrana, tá? Porque se ela ficar flexível demais, né, ela não consegue exercer algumas atividades. Então, o colesterol dá uma certa dureza. E além disso, o colesterol das células, na membrana das células, é a base para a produção de outros hormônios, outros esteroides, como testosterona, estrógeno e progesterona, tá certo? Então o pessoal fala mal do colesterol, mas ele é importante em níveis adequados, tá? Em níveis adequados. Olha aí. Bom, lembra que a gente falou que quando a gente se alimenta de uma gordura, pense numa maminha, pense num baião de dois não, mas num sarraboi. Olha que coisa deliciosa. Pense no churrasquinho de tripa com uma cerveja bem geladinha. Oh meu Deus, se não fosse o Corona. Pense. A gordura que vem nesses alimentos, tá certo? Vai ser absorvida na região intestinal e ela vai ser transportada da região intestinal para outros órgãos, outros tecidos. Quem faz isso, ó, é o quilomicro. Então vamos lá. Principais transportadores de lipídios: quilomicro, VLDL, LDL e HDL. São os três principais transportadores de lipídio, tá certo? E aqui mais ou menos a estrutura de um, ó, o tamanho da estrutura do quilomicro. Lá em cima ele tem as apolipoproteínas, são muito importantes. As apolipoproteínas são receptores que dizem aonde esse transportador de gordura tem que se ligar, tá certo? O VLDL, o ILDL, que a gente não vai falar sobre ele, o LDL, tá? E o HDL. VLDL, lipoproteína de muita densidade, LDL de baixa densidade e de alta densidade, tá certo? Bom, olha aí a função. Os quilomicros são menos densos do que todos os outros, sintetizados na mucosa intestinal das células para transportar lipídios da dieta através do sangue para a região do fígado, da região do músculo, tá certo? Para outras células do nosso corpo. VLDL, baixíssima densidade, rico em trigliceróis, fornece essa fonte de energia para as células, tá certo? O LDL, rico em esteroides do colesterol, principal fonte de colesterol, tá certo? O LDL e o VLDL são transportadores que vão levar o colesterol dos tecidos para a parede das artérias, tá certo? Parede das veias, dos vasos sanguíneos, tá certo? Então a função desses dois é transportar um em maior quantidade e outro em menor quantidade, tá certo? E o HDL faz o inverso do LDL, atua removendo o colesterol lá da região do fígado, dos órgãos e levando, perdão, dos vasos e levando para o fígado, onde vai ser metabolizado, tá certo? Eles têm uma grande importância com as formações das placas de arteromas, tá certo? Placas de arteromas. E aí é interessante vocês estudarem, tá? Fazer um TEDzinho rápido, explicar como acontece a formação das placas de arteroma, tá? Muito interessante, muito interessante. Além de ter uma resposta bioquímica, tem uma resposta celular muito legal, tá certo? Bom, e aí chegamos ao fim, né, dessa aula, tá certo? Fiquem de olho, vou já colocar para vocês um exercíciozinho para vocês poderem responder, tá certo? Para fixar melhor esse conteúdo. Qualquer coisa me perguntem, mande um chat, tá certo? Manda um chat, manda aí, fala lá no chat do Moodle, tá certo? Fala lá no chat do Google Meet, que estamos aí, tá ok?